Olá pessoal, então hoje a gente trabalha um pouquinho com a ideia de cone. Os cones eles têm basicamente uma aplicação muito maior do que pirâmides no cotidiano. Nós temos alguns exemplos aqui de recipientes cônicos ou objetos em forma de cone que nós temos no nosso dia a dia, né? Então é um formato específico, é um tipo de corpo redondo que trabalha com essa proposta. Então, a definição de cone é um sólido geométrico determinado a partir de uma pirâmide de base poligonal regular. O número de lados dessa base tende ao infinito. Então, imagine que aqui eu tenho um polígono de infinitos lados. Então, para efeito de cálculo, eu posso considerar o cone como uma pirâmide de base poligonal de infinitos lados. Ok? Bom, o cone de revolução, ele recebe esse nome quando eu pego um triângulo retângulo e giro 360 graus em torno de um eixo. Eu posso observar que esse ponto A, ele vai girar em torno do eixo, ele vai ter esse movimento em torno do eixo. Então, ele vai sair desse ponto aqui, do ponto A, vai girar ponto A' e vai voltar novamente ao ponto A. Então, imagine que todos esses pontos dessa hipotenusa, os infinitos pontos aqui, girem em torno desse eixo. Portanto, eu teria aqui o chamado cone de revolução. Futuramente, nós vamos chamar esse segmento, essa hipotenusa do triângulo, de geratriz, ok? Bom, a planificação de um cone reto, imagine que eu tenha a superfície lateral dele seja desenvolvida assim, eu estou abrindo como se fosse o rótulo de um recipiente, eu estou abrindo aqui na primeira posição, abri um pouco mais, já começou a aparecer a geratriz. Então, eu tenho a geratriz, a altura e o raio. São as três medidas do cone. Abri um pouquinho mais, encapei um pouquinho mais essa superfície lateral. E assim, sucessivamente, seguindo as setinhas aqui, ó, eu estou abrindo até que eu fique com essa relação aqui, ó. Esse setor circular aqui é exatamente a superfície lateral de um cone, é um setor circular. E a base também, abrindo essa base, eu chego numa relação de que eu tenho um setor circular como área lateral e tenho um círculo como área da base. Então, a ideia é que eu tenha um cone circular reto, eu tenha essa ideia aqui, ó, de ter um círculo de raio R, que futuramente vai ser a nossa área da base, e eu tenho um setor circular de raio G, que futuramente vai ser a nossa área lateral. Então, eu preciso saber que nesse setor circular ele tem um determinado ângulo, ele tem um perímetro aqui, esse perímetro é exatamente o perímetro da base, porque vai envolver aqui a base, né? Então, lá na frente vamos chamar isso aqui de 2πr, porque ele vai envolver essa base aqui. Então, basicamente, a superfície lateral de um cone é formada por um setor circular, que é a área lateral, e um círculo, que é a área da base, ok? Então, tem aqui a superfície lateral, como eu disse, a geratriz, o 2πr, que é o perímetro da base, que está envolvendo a base desse cone, perímetro de uma circunferência é 2πr, aqui a geratriz, que eu falei para vocês, que é aquele valor que gera o cone de revolução. Então, para descobrir
a fórmula de área lateral, eu vou usar a seguinte relação. Se fosse o círculo todo, eu teria um comprimento de 2πg. Lembrando que o raio do setor circular é a geratriz. Então, círculo todo, um arco de 2πg e uma área de πg ao quadrado. Como eu quero só o setor circular, eu quero só essa parte aqui em cor de abóbora, é 2πr, que é essa medida aqui, 2πr, está para a área lateral que eu estou querendo descobrir. Resolvendo as contas, simplificando essa fração, eu vou ter que a área lateral é π vezes o raio da base do cone vezes a geratriz do cone. Ok? Para se calcular a área total, já fica um pouco mais prático, porque eu já sei que a área lateral é πrg, essa é a área lateral, e a área da base, é só lembrarmos que a área da base continua sendo a mesma ideia de cilindro, né? Que é πr ao quadrado. Portanto, quem é a área total de um cone? É a área total, descrita como área lateral mais área da base. A área lateral, πrg. A área da base, πr ao quadrado. Particularmente, eu não gosto de resolver a forma desse jeito. Existem alguns livros que trazem essa fórmula colocando o πr em evidência. Então, área total, aí coloca o π, o r em evidência, aqui, aí vai ficar G mais R. Eu particularmente acho dispensável. Eu prefiro que você sempre raciocine que a superfície total de um cone é a área lateral mais a área da base. Ok? E aí, só para a gente fechar essa parte teórica, eu tenho que dizer que o cálculo da geratriz, como o cone é um cone reto, o ponto mais alto do cone, ele é projetado no centro da base. Então, aqui eu tenho a altura, eu tenho a geratriz, que é a ideia do cone de revolução, e aqui eu tenho o raio da base, que é a maior distância de um ponto dessa geratriz até o eixo. Se isso aqui forma um triângulo retângulo, eu posso aplicar o bom e velho Pitágoras. Então, sempre que precisarmos descobrir uma dessas três medidas, para qualquer que seja a aplicação, é possível calcular um Pitágoras envolvendo essas medidas, ok? Vamos então para o próximo vídeo, onde trabalhamos alguns exemplos.